Olá, bom dia. Hoje, domingo, Dia dos Pais. Quero, inclusive, cumprimentar os muitos pais, né? A todos os pais, e lamentar por aqueles que, especialmente devido ao vírus, não possam estar junto aos seus filhos e filhas. Lamentavelmente. E não foram poucos. Aqui estou eu novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Valdo, tenho 83 anos e ainda consigo fazer alguma coisa sem ser youtuber. Não me considero e nem influenciador. Nada disso. Eu estou aqui, esse aqui é o meu 39º vídeo. Os primeiros vídeos que eu fiz foram a respeito do problema que eu, infelizmente, com o correr dos anos, ainda estou tendo, muito amenizado, que é a questão da arritmia. E também é um processo de depressão muito antigo, né? Eu digo que eu sou um sobrevivente dessa doença, né? A ponto de, anos atrás, cerca de 9 anos quase, ter ido conversar com um psiquiatra no Hospital São Paulo, e na conversa que tivemos, em determinado momento, ele falou: há quantos anos, quando é que começou o problema da depressão com o senhor? Eu falei, mais ou menos foi por volta de 1971, 72. Ele arregalou os olhos. Tudo isso, puxa vida, o senhor sofreu, o senhor deve ter sofrido muito. Realmente não foi fácil, não. Não foi fácil. Principalmente porque, no meu caso, os medicamentos não só me fizeram mal. Não tiveram eficiência, né? Não foram eficazes, vamos assim dizer. Bom, no fundo, um sonzinho aí do Yanni, né? Muito embora não seja, né, devido ao que nós estamos vivendo. E eu gostaria, antes de fazer algumas considerações, pedir para que, sabe, deem um gostei, não gostei ao vídeo, entende? Eu não sei, sabe? Veja, o YouTube são milhares e milhares de vídeos. E, inclusive, tem coisas boas que devem realmente ser curtidas, assistidas, mas tem coisas que, sinceramente, né? E o número de visualizações são bastante grandes. No meu caso, acho que porque eu sou velho, né? Já desgastado pelo tempo, eu não tenho um número bom de visualizações. E, inclusive, até peço para fazer comentário, né? Que é uma coisa tão simples, esboçar o que sente, sabe? De uma forma, né? E nem isso. Mas eu sou teimoso, né? Como eu já falei, eu não sou youtuber, não sou influenciador digital, como tem agora alguns aí, né? E eu apenas exponho aquilo que eu sinto. E o que eu estou sentindo nesse momento é muita tristeza, sabe, pelo que está acontecendo. 100 mil, passou já a casa dos 100 mil, das 100 mil vítimas do Covid. Sabe? 100 mil. Muita gente acha que não tem ideia do que seja 100 mil.
100 mil. Muitas cidades aqui no Brasil, ainda hoje estava vendo no Google, ele colocou que esse número de 100 mil ultrapassa dezenas de cidades espalhadas pelo país. Uma cidade não tem o número de habitantes do que esse vírus já fez, em termos de vítimas fatais. É impressionante. É impressionante. É lamentável, para que não se possa dizer outra coisa. Eu, não muito distante de minha casa, tem uma comunidade chamada Paraisópolis. Muitos já ouviram falar, até fotos, matérias jornalísticas. Infelizmente, a maior parte delas, noticiário policial, né? Fica aqui no Morumbi, a poucos quilômetros de minha casa. Pois bem, essa comunidade tem praticamente o número de habitantes igual ao número de vítimas desse vírus. Posso falar, mas isso aí é coisa... Todo mundo vai morrer. Aliás, tem quem diz isso aí, né? Todo mundo vai morrer. O que se vai fazer? Não é bem assim. Aliás, não é nada assim. É lógico que todo mundo vai morrer. Agora, morrer, sabe, com dignidade é uma coisa, sabe? Ontem eu assisti na Globo News uma entrevista com 3 médicos. Foi uma entrevista, sabe, muito interessante, sabe? 2, o Mandetta, o que o substituiu em seguida, né? E o Davi Wip, aqui de São Paulo. Impressionante, sabe? É impressionante o que se ouviu. É lamentável, sabe, que não se tenha tomado as medidas mais do que adequadas e até drásticas logo no início, quando surgiu a palavra pandemia, né? Inclusive foi até feito dado alguns exemplos que foram adotados lá fora, né? Um deles, por exemplo, a Inglaterra, que o primeiro-ministro também não acreditou no início que a coisa fosse tão séria, né? E ele precisou ter o contágio até de uma forma grave com o Covid, que o levou até a uma UTI, e depois ele mudou a cabeça e pediu desculpas à população, lamentou, né, que tenha agido de forma imprópria, não tenha dado o devido valor ao que estava acontecendo. Um outro caso que aconteceu também, mais ou menos na mesma época, foi o prefeito de Milão, que pediu desculpas à televisão, pediu desculpas mesmo, por também não ter tomado as atitudes que deviam ter sido tomadas no momento certo, para evitar o número de mortes. E é exatamente isto
que não foi feito aqui. Sabe? O capitão, né? Ele deveria ter se tornado um general à frente, sabe? Deixando de lado politicalha e a questão da economia para o ministro da Fazenda procurar soluções. E ele deveria ficar à testa junto com o ministro da Saúde no trato do problema a nível nacional. Chamar para si os governadores de estado, todos, indistintamente, independente de partidos e simpatias ou antipatias, e ter tratado a coisa, sabe, de forma global para o país. Inclusive até na aquisição daquilo que era necessário para atender às necessidades. E não deixar a cargo dos estados para que fizessem aquilo que achassem que deveria ser feito, procurando tirar o corpo fora, na minha opinião. Aliás, isso aí já tem sido devidamente como... Olha, existe uma justiça maior, sabe? Eu, sinceramente, nunca pensei em ver um presidente, mesmo que eu não tenha votado, ter sido já por cerca de 5 vezes denunciado em Haia. Entende? E o nosso presidente está sendo denunciado. E por uma palavra que eu, sinceramente, eu acho muito triste, sabe? Genocídio. Não sei. Alguma coisa mais tarde. Aliás, existe em si realmente uma justiça maior, que está vendo tudo. Está vendo tudo. Eu, na minha modesta opinião, as coisas poderiam ter tido um tratamento diferente, sabe? E que poderia, com certeza, estar gerando menos vítimas fatais. Nós poderíamos hoje estar ocupando, não o segundo lugar no ranking mundial dessa epidemia em mortes. E isso aí não sou eu que estou dizendo. Especialistas estão dizendo a todos os instantes. Só os cegos, veja bem, existe 2 tipos de cegueira. Uma é da visão, né? Da visão. A pessoa não enxerga. Muito embora existam pessoas cegas que têm uma, sabe, é fantástico, sabe? Mas a pior cegueira é a de espírito, sabe? É a de espírito. Olha, sinceramente eu lamento, viu? Lamento que o nosso presidente tenha seguido os passos do presidente americano, o Trump. Que eu espero, sinceramente, não conheço os Estados Unidos, nunca. Entendeu? Eu espero que ele não seja reeleito. Pelo que ele fez também. Pelo que ele fez e está fazendo com relação à doença. Eu só espero isso aí. Que ele não seja reeleito. Que daqui mais 3 meses ele se veja praticamente na rua. 3, 4 meses. Sabe?
Porque muito triste o que tem acontecido também lá. Agora, precisava o nosso país aparecer como segundo no ranking. Era preferível que ele estivesse em décimo nisso, era preferível que ele estivesse lá atrás, em número de mortes. É lógico que esse vírus, ele tem matado, inclusive lá fora. Mas os lugares onde foram adotadas medidas drásticas, de imediato, tomado providências concretas a respeito, o número de mortes bem menor. E lá não se fez propaganda da cloroquina como tem sido feito aqui pelo nosso presidente. Eu acho um absurdo, um absurdo. E inclusive um medicamento que não existe constatação, nenhuma confirmação a respeito do seu valor em relação ao Covid. Entende? Um presidente que virou garoto propaganda. Por quê? Porque tem milhões de fabricados pelo exército, de Dragia, sei lá, entende? Fabricadas pelo exército, que, de acordo com o noticiário que eu tenho ouvido, o que vai ser feito com esse medicamento? O que vai ser feito com esse medicamento? Eu, sinceramente, eu não vou levar mais à frente, porque eu acho que, sabe, está aí a televisão mostrando, né, o que está acontecendo. Tem canais que mostram de forma muito velada, e outros frontalmente, sobre o que está acontecendo. É muito triste, sabe? É a mesma coisa o que aconteceu no Líbano, muito triste, sabe? E possivelmente o que lá aconteceu também é resultado da insanidade das autoridades libanesas de manterem em estoque aquele produto, milhares de toneladas, quase 3.000 toneladas daquele produto estocado, né? Sendo que já tinha havido no decorrer do tempo, né? Que mais ou menos são cerca de 6, 7 anos por aí, avisos de que aquilo deveriam dar um jeito naquilo lá e não manter estocado, que aquilo é uma bomba. Aquilo lá, se não for mantido de forma correta, perfeita, a nível de temperatura, etc, etc, é uma bomba, é usado como uma bomba. E precisou acontecer aquilo lá, né? A destruição de uma boa parte da cidade, né? E, inclusive com mais de 150 mortos. Insanidade, sabe? Se aquilo lá tivesse sido já aquela mercadoria desfeita, sabe? Vendida, sei lá, entende? Não teria acontecido o que aconteceu. Logicamente, nós não podemos culpar A ou B ou C sobre a questão do vírus. Muito embora existam pessoas por aí dizendo que o vírus foi manipulado em laboratório, né? Eu tenho ouvido isso aí. Não, foi manipulado em laboratório. Aquele vírus não existia. Eu não sei, sabe? Eu sei uma coisa, que os vírus são
muitas vezes manipulados em laboratórios. Não é só lá na China, não. Em outras partes do mundo, para conhecer, para, enfim, para verificar medicamentos, enfim, né? Para se conhecer mais a respeito. Né? E existe também aqueles que são manipulados por questões estratégicas para serem usadas em caso de guerra. Muito embora, numa convenção de Genebra, a guerra, esse tipo de guerra é chamado crime de guerra. É chamado crime de guerra. Né? Mas é interessante que em meio à pandemia, o presidente dos Estados Unidos ameaçou o Irã de um ataque viral. Interessante, né? Devido a provocações, etc., ele ameaçou, entende? Que lançaria mão de um ataque viral, sabe? Isso existe. Infelizmente, isso é o homem, sabe? Isso é o homem, é o ser humano. Então, existem alguns aí que estão dizendo, né? Eu ouço isso aí, inclusive por um comunicador da Rádio Mundial, que já falou, né? Isso foi manipulação de lá na China. Só que precisa provar também, né? É muito fácil falar. É muito fácil falar. E eu, aliás, acho uma estupidez alguém manipular um vírus, né? E depois experimentar na própria população. Entende? Agora, pode ser, né? Que na manipulação de um vírus para estudá-lo e tudo mais, e ele se modifica, né? Ele, né? De repente, como desses filmes de ficção, ele escapou, né? E do controle, alguém roubou, sabe? Sabe aquelas histórias né? E lançou mão para destruir a humanidade, né? Olha, se eu tivesse uns anos menos, talvez eu me expressasse melhor, sabe? O cérebro de uma pessoa de 83 anos já não tem a rapidez tal de um cérebro de 40 ou coisa que o valha. Eu espero que tenha sido claro, sabe? Dentro daquilo que eu posso esperar, que eu tenha sido claro e que nós possamos ter realmente uma vacina num curto espaço de tempo. Eu tenho me preservado, espero que vocês também aí desse lado, não importa a idade, se preservem, sabe? É chato o uso da máscara? É, realmente, mas é o que nós temos. Usar máscara, álcool em gel, lisoforme, aquele spray também é muito bom, sabe? Álcool para limpar os sapatos, o álcool 70, né? Evitar aglomerações, que muitas vezes eu vejo, sabe, um monte de gente. Isso é perigoso, sabe? Porque esse vírus ele ataca, não importa quem. E eu espero que vocês tomem muito cuidado, sabe? E em relação, eu fui educador, eu fui professor do Estado na matéria de História. E eu sei que é muito desagradável o que está acontecendo com relação às escolas. Mas vocês, pais, precisam pensar muito bem mesmo, se devem realmente mandar seus filhos às escolas. Eu já ouvi, inclusive, entrevistas de pessoas lúcidas dizendo como a dificuldade que vai ser em verificar as crianças no uso da máscara,
na escola, a partir do momento que entra, sabe? Não vai ser fácil, não, sabe? Enviá-las íntegras para suas respectivas casas. Eu acho que o governo tem que se debruçar em cima do problema e procurar abrir as escolas no momento em que haja um grau maior de segurança. É muito perigoso, porque a criança ela vai ter contato com outras pessoas dentro da escola e fora da escola. Quando ela voltar para casa, ela vai ter contato com familiares. E muitas vezes familiares são pessoas de idade. Então precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu falo porque eu fui educador. E eu, se continuasse nesse momento a ser educador, provavelmente eu não iria voltar à sala de aula. Não iria. É isso aí. Eu espero que esse Dia dos Pais seja um dia harmonioso. Como eu falei no início, lamento profundamente por aqueles que hoje não têm seus respectivos pais para não abraçar, cumprimentar, sabe? Como minha filha cumprimentou à distância, ó pai, e me deu uma lembrancinha, sabe? Eu lamento profundamente, principalmente se foi motivado pela inconsequência governamental desse país. Um bom domingo e que a luz os ilumine e guarde.